Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver mais algumas questões do tópico de física. Hoje vão ser algumas questões do nível 2, tá? Ali da parte de cinemática, tópico 1, bloco 1, ok? E espero que vocês gostem. Tentem resolver, tá? Pegue papel, caneta, lápis, borracha, tentem resolver as questões e depois confiram se tá batendo tudo certinho com o que vocês fizeram, ok? Primeira questão na tela, vamos lá. Então, eu desenhei um esqueminha aqui para a gente poder entender um pouco essa situação aí. Mas a gente tem que entender o seguinte, qual é a condição para que um automóvel esteja em repouso em relação ao outro automóvel, né? A condição é a seguinte, a velocidade deles tem que ser iguais, certo? Então a questão afirma para mim que o automóvel A está em repouso em relação ao automóvel B. Isso diz para mim o seguinte, que a velocidade do automóvel A é igual à velocidade do automóvel B, certo? E a outra informação é que o automóvel B está em repouso em relação ao automóvel C, ou seja, VB, a velocidade do automóvel B, vai ser igual à velocidade do automóvel C, certo? Então, com esse sisteminha aqui, eu posso chegar à seguinte conclusão. VA é igual a VB, mas VB é igual a VC. Logo, eu tenho que VA é igual a VC. Ou seja, a velocidade do automóvel A, dadas essas condições, a velocidade do automóvel A é igual à velocidade do automóvel C. Então, eu posso concluir que A e C estão em repouso entre si, né? A velocidade relativa entre eles é nula, ok? Então aqui ocorre o que a gente chama de transitividade, né? Se A está em repouso em relação a B e B está em repouso em relação a C, então A está em repouso em relação a C. Então a resposta é sim, ok? Próxima questão na tela, galera, vamos tentar resolver, ok? Então, a próxima questão ela pede para a gente saber se o avião ele é supersônico ou não, ou seja, se ele anda a uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar, né? A questão ela informa para a gente o seguinte, que a distância que o avião percorreu foi de 1.920 km e o tempo foi de 1 hora e 20 minutos, né? E a velocidade do som, a questão diz para a gente que é de 340 metros por segundo, né? Eu posso resolver essa questão aqui de duas formas, tá? A primeira forma seria o seguinte, como a questão final aqui ela é dada em metros por segundo, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar o ΔS que está em quilômetros, transformar para metros, e esse tempo aqui transformar todo ele em segundos. Aí eu iria obter uma resposta já em metros por segundo. Uma outra alternativa que eu posso fazer é o seguinte, transformar a velocidade média aqui do som, certo? De metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui já está dado em quilômetros, né? Aqui já tem uma hora. Eu teria que transformar os 20 minutos em horas, ok? Eu somaria com uma hora, eu teria o ΔT em horas. Né? Aí eu bastaria apenas dividir ΔS sobre ΔT que eu já chegaria na resposta, tá? Você vai tentar resolver das duas formas, veja qual é melhor para você, tá? Nenhuma é melhor que a outra. São apenas formas diferentes, mas o resultado obtido vai fazer você chegar à mesma conclusão, tá? Então vamos conferir se esse é ou não um avião supersônico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar, já que a velocidade que está dada em metros por segundo, eu vou transformar aqui em metros por segundo, né? O ΔS em metros e o ΔT em segundos. Vamos brincar um pouquinho aí de transformação de unidades, ok? O ΔS aqui, ó, 1920 km é equivalente a 1920 vezes 10 a 3 metros, ok? E a hora aqui, o que acontece? Eu vou transformar isso aqui em segundos,
né? Porque eu criei em metros por segundo. Isso aqui vai ser equivalente a quem, gente? Ó, 1 hora, eu sei que 1 hora são 3.600 segundos. Né? Basta multiplicar lá, 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos tem 60 segundos, que a gente chega nessa resposta, 3.600. Então eu tenho 1 hora e eu tenho aqui os 20 minutos também, mais os 20 minutos que eu vou transformar em segundos, né? Então vai ficar 60 vezes 20. Aqui é 3.600, aqui vai dar 1.200, né? Então eu vou ter um total de 4.800, né? 4.800 segundos. Pronto, a transformação que eu queria fazer eu já fiz. Então agora basta dividir o ΔS sobre o ΔT, que eu encontro a velocidade média do avião. Então a velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? 1.920 vezes 10 a 3 sobre 4.800, né? Olha só, eu posso simplificar aqui, eu posso reescrever isso aqui como o seguinte, ó. 1.920 vezes 10 a 3 sobre 48 vezes 10 ao quadrado, né? Para simplificar o 10 com 10 lá em cima. Isso aqui vai ser igual ao seguinte, 1.920 vezes 10, né? O 10 ao cubo eu simplifico com 10 ao quadrado, sobre 48. Pronto. Essa aqui é a minha... ainda não é a resposta final. O que eu vou fazer? Para melhorar um pouco na divisão, basta perceber aqui o seguinte, 1920 é a mesma coisa que 192 vezes 10, né? Só que tem esse outro vezes 10 aqui. Então o que eu vou fazer? Cadê o apagador? Então o que eu vou fazer para melhorar um pouquinho a nossa divisão aqui, para não ficar tão complicada? Isso aqui em cima vai ser igual a 1.192 vezes 10 ao quadrado dividido por 48. Então agora basta eu fazer a divisão de 1902 por 48 e depois multiplicar por 10 ao quadrado e eu obtenho uma resposta, né? Então vamos lá, 192 dividido por 48. Vai ser, vamos descobrir quanto é que vai ser isso aqui, né? Basta fazer o cálculo aqui. Por 4, vamos ver aqui, ó, 48 vezes 4, né? Vai dar 32, 16, 17, 19. Ó, foi em cima. 4. Pronto. Então aqui o resultado vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado é 100. Então a velocidade média é igual a 400 o quê? Metros por segundo. Então, comparando as velocidades aqui agora, eu posso ver que a velocidade do avião é maior do que a velocidade do som no ar. Então, eu posso concluir que sim, o avião ele é supersônico, ele anda a velocidade maior que a velocidade do som no ar. Beleza? Próxima questão na tela, galera. Então, agora eu tenho quatro afirmações e eu preciso saber se essas afirmações são verdadeiras e falsas, para no final eu fazer uma soma desses números e obter a resposta, né? A resposta vai ser a soma desses números, né? Então vamos lá, vamos começar com a primeira afirmação. A primeira afirmação diz o seguinte: foi melhor nos primeiros 600 quilômetros percorridos. Lembrando que eu vou sempre estar analisando o desempenho, tá, galera? Então, olha só, a primeira afirmação me diz o seguinte, que o desempenho foi melhor nos primeiros 600 quilômetros. Então, aqui, fazendo uma análise bem rápida desse gráfico aqui, eu tenho, digamos, dois estágios. O primeiro estágio é quando ele sai do zero,
né, porque aqui é 0, até os 600 km. E o segundo estágio é quando ele sai dos 600 km para 1.090 km. Ok? Então essa primeira afirmação ela me diz o seguinte: o primeiro estágio, o consumo, o desempenho é melhor do que o segundo estágio. Né? E o desempenho é dado pela distância sobre o consumo, em litros. Né? Ou seja, a minha resposta vai ser em quilômetros por litro. Certo? De acordo com as afirmativas que eu tenho ali. Então vamos analisar o consumo na primeira etapa, no primeiro estágio, e o consumo no segundo estágio. Eu vou chamar de C1 o consumo dos primeiros 600 km. Então, o consumo vai ser o desempenho, né? Eu vou chamar de D aqui. Estou trocando aqui. Então, desempenho 1. O desempenho 1 vai ser quanto? Vai ser a distância, que vai ser 600, sobre o consumo que ele consumiu de combustível, que foi 50. Corta 0 com 0 aqui, vai ficar 60 sobre 5, que vai ser igual a 12. Como em cima eu tenho quilômetro e embaixo eu tenho litro, vai ficar quilômetro por litro. Ok? Então agora vamos analisar o desempenho 2, que seria do segundo estágio. Olha só. Aqui no segundo estágio, eu vou andar do 600 ao 1090. Ou seja, a distância agora que eu vou percorrer vai ser 1090 menos 600 sobre o consumo aqui. É como se chegou ali no 600, a partir dali eu começo a contar o consumo. Ok? Eu não vou começar a partir dos 50, 50, 51, 52 assim por diante, não. A partir dos 600 km eu vou começar 0, 1, 2 litros, 3 litros e assim por diante. Até chegar no consumo total. Eu vou ter o desempenho médio nessa região aqui, entre 600 km e 1090 km. Ok? Então o consumo dele vai ser de 120 menos 50. Ok? Aqui em cima vai dar 1090 menos 600, vai dar 490 sobre 120 menos 50, vai dar 70, né? 70. Corto 0 com 0 aqui, 49 sobre 7 dá 7. 7 o quê? Quilômetros por litro. Ok? O que esses resultados informam para mim? Aqui em cima, 12 km por litro. Quer dizer que a cada 12 km eu precisei consumir 1 litro. Aqui embaixo, 7 km por litro. Quer dizer que o desempenho aqui 2 foi o seguinte: para cada 7 km eu tenho que consumir 1 litro de combustível. Então, analisando D1 com D2, eu posso concluir que o desempenho nos 600 km foi melhor. Né? Então, a primeira afirmativa foi melhor nos primeiros 600 km. Então, tá aqui, ó. Colocar 0,1, tá correto, tá ok, certo? A segunda afirmativa ela diz o seguinte: entre 600 e 1090 quilômetros percorrido foi de 7 km por litro. Ok, então a gente já calculou, seria B2, né, o consumo nesse segundo estágio. Né? Entre 600 e 1090 foi de 7 km por litro. Então a segunda, a afirmação 2 está certa. 0,2 está ok. A próxima afirmação ela fala o seguinte: foi superior a 9 km por litro no percurso representado pelos 1090 km mostrado no gráfico. Então aqui agora eu quero saber o percurso total, o consumo médio total de todo o percurso, de 0 até 1090 km. Eu vou chamar isso de DT, tá? Que vai ser o desempenho total. O desempenho total aqui vai ser quanto? Vai ser 1090 sobre 120, que foi o consumo total. Ok? Então pronto, eu tenho a distância total sobre o consumo total. Corto 0
Com o zero aqui, vai ficar 109 sobre 12. Basta eu efetuar essa operaçãozinha aí, ok? E eu obtenho, faz aqui embaixo, eu obtenho a resposta. Então vamos lá, 109 dividido por 12, vai ser quem aqui? 9 vezes 12 vai dar 108, né? 108, então aqui vai ficar 9, sobrou 1 aqui. Aqui agora, opa, fiz errado aqui, isso. Peraí. Na 108 sobrou 1 aqui. Ok. Pronto, isso. Então olha aqui agora. Vai ser por 8 vai dar 96, né? 8 vai dar 96. 96. Aqui vai 4. Certo. Então não deu. Aqui vai ser 3. 36. Aqui vai dar uma dízima, né? Porque vai sobrar sempre 4 aqui, né? Então aqui vai ser 9,083. Vamos deixar assim, uma dízima depois do 3, ok? Pronto, então o consumo total vai ser isso aí. E a afirmação ela fala o seguinte, que foi superior a 9 km por litro. Então foi superior a 9 km por litro, né? Mesmo que tenha sido muito pouco, mas mesmo assim foi superior a 9 km por litro. Então a afirmação 4 está certíssima também. 4. A próxima afirmação é no percurso total, a média aritmética dos desempenhos, ou seja, a média aritmética dos desempenhos, né? Mencionados acima nos itens 1 e 2. Ou seja, a próxima afirmação ela me diz que o dt vai ser a média aritmética de d1 e d2. Então a gente tem que saber se isso é verdade ou não, né? Então, olha só, dt é igual a d1 mais d2 dividido por 2, né? A média aritmética. Quem vai ser d1? d1 vai ser 12, mais d2 que é 7, dividido por 2 vai ser igual a 19 sobre 2. 19 sobre 2 vai dar 9,5, né? 9,5 km por litro. Aqui também é quilômetros por litro, tá, galera? Pronto. Então, a próxima afirmativa tá errada, né? Então, meu dt ele é diferente da média aritmética de d1 e d2. Né? Porque a média aritmética deu 9,5 e o dt deu 9,083. Certo, galera? Então, basta somar esses números aqui que a gente obtém a resposta, beleza? Próxima questão na tela, bora lá. Então, aqui a gente tem as condições dadas no problema, né? Eu tenho a ponte e diz que o cara lá vai dirigir os 7 km, os primeiros 7 km a 70 por hora e o restante, que seriam 6 km, em 20 minutos, né? Esse aqui é a primeira situação. A segunda situação, ele faz toda a ponte em apenas 10 minutos. Ok? São uma situação que tem trânsito, está congestionado e tal. E ele me pede a velocidade média nos dois estágios aqui. Então, a gente tem que sempre lembrar do seguinte, que é a velocidade média? É ΔS sobre ΔT. Né? Não importa se o cara parou, o pneu do carro furou, se ele teve que parar, foi em algum lugar, foi no banheiro, foi almoçar, não interessa. O que importa para mim é a distância que ele percorreu e o tempo que ele levou para percorrer. Certo? Então, olha só, a velocidade média na ida, no caso ele está indo para o UFF, né, para a universidade, a velocidade média na ida vai ser quem? Vai ser ΔS
que seria 7 mais 6, que é toda o comprimento da ponte, 7 mais 6 quilômetros, sobre o ΔT. Aqui agora eu tenho o seguinte, eu tenho que o ΔT vai ser o tempo que ele demorou para fazer esses 7 quilômetros, mais o tempo que ele fez esses 6 quilômetros. Lembrando que a resposta final, ele deixa claro que ele quer em quilômetros por hora, né? Então, aqui eu vou ter um probleminha de transformação de unidades aqui nos 20 minutos. 20 minutos eu vou ter que transformar para horas, né? Para obter a resposta. Então, olha só. O que vai ser o tempo total daqui até aqui? Eu vou chamar de T1, o tempo que ele demorou para fazer os 7 quilômetros, e de T2, o tempo final. O tempo que ele demorou para fazer os 6 quilômetros finais, que seriam uns 20 minutos. Né? Mas olha só, os 20 minutos está fácil, basta transformar para horas, né, que tá moleza. Agora aqui eu tenho que encontrar esse tempo que ele fez aqui. Né? Olha só, normalmente eu vou usar a definição de velocidade média, já que aqui ele fez os 7 km com a velocidade média de 70 km por hora. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Então, nesse percurso aqui, para encontrar o tempo que ele fez, o que eu vou fazer? Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade média dele nesse percurso? Eu tenho, que é de 70 km por hora, igual a ΔS. Eu tenho ΔS aqui? Tenho. ΔS é 7. Sobre o ΔT. Quem é o ΔT aqui? O ΔT vai ser o meu T1. Eu chamei de T1 o tempo que ele gastou nesse percurso. Então, T1 aqui embaixo. Então, 70 é igual a 7 sobre T1. Basta isolar o T1 para encontrar ele, né? Então, T1 vai ser igual a 7 sobre 70. Que é igual a quanto? Dividir em cima e embaixo por 7. 1 sobre 10. Lembrando que aqui está em horas, tá, galera? Olha só. Aqui seria 70 km por hora, né? E aqui está em quilômetros. Quando eu mudar, aqui em cima vai ficar em quilômetro. E aqui vai ficar em quilômetro por hora. O hora vai passar lá para cima, né? Uma fraçãozinha aqui simples. Hora vai passar lá para cima, quilômetro corta com quilômetro, sobra 1 sobre 10 horas. Pronto. Então agora quem é T2? Eu já encontrei meu T1. Vou apagar aqui para não poluir muito. Já encontrei o meu T1. Quem é agora o meu T2? T2 é 20 minutos. Só que eu vou transformar ele para horas. Basta multiplicar por 60. Então 60 vezes 20. 60, não, basta dividir. Se eu multiplicar por 20, eu vou transformar em segundos, né? Basta que eu dividir. Então vai ficar 20 sobre 60. Que é igual, corta 0 com 0, 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre 3. Pronto, eu tenho um T2. Basta substituir aqui agora que eu vou ter a velocidade média total nesse percurso aqui. Então vai ficar 7 mais 6 é 13 sobre T1. T1 é 1 sobre 10. 1 sobre 10 mais, quem é T2? É 1 sobre 3. Resolvendo isso aqui eu vou ter o seguinte, ó, aqui basta multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 13 sobre 3 mais 10, tudo isso sobre 30, né? Regrinha de fração, 30 está aqui dividindo, eu posso passar lá para cima multiplicando. Então vai ficar 30 vezes 13 sobre 13. Ou seja, a velocidade média dele vai ser igual a 30 o quê? Quilômetros por hora. Essa é a velocidade média dele durante todo o percurso. Ok? Eu vou colocar aqui a velocidade média aqui no caso 1. Que eu vou colocar MV1. Vai ser de 30
quilômetros por hora. Então, olha só, galera. A gente vê ali algumas alternativas que tem para a primeira trajetória, né, os 30 km por hora, que seria ali a A e a C. Né? Isso me ajuda o seguinte, eu posso descartar as outras possibilidades. Né? Então, a B eu posso descartar, a D e a E também eu posso descartar. Então, o próximo resultado que eu vou encontrar agora, ou vai ser 78, ou vai ser 130, que é o que tem ali na alternativa A e na alternativa C. Né? Então, as outras eu posso descartar. Se eu encontrar qualquer coisa diferente de 78 ou de 130, vai estar errado. Tá? E se por acaso você confundir e encontrar a alternativa errada, aí é muito vacilo, tá, gente? Então vamos lá. Para a primeira etapa, já foi. Né? Para a segunda etapa, ali na volta, ele faz toda a trajetória em 10 minutos. Mas toda a trajetória tem 13 km de extensão, né? Que é o meu ΔS. Então, 10 minutos, que seria o meu ΔT, basta dividir por 60, né, que eu vou encontrar o equivalente em horas. Então 10 sobre 60 é igual a 1 sobre 6 em horas, tá, galera? Então vamos lá. A velocidade média 2 aqui vai ser então ΔS, que é de 13, sobre ΔT. Quem é ΔT? 1 sobre 6. Então aqui, ó, 1 sobre 6. Regra de fração aqui também, o 6 está, eu posso passar lá para cima multiplicando, vai ficar 6 vezes 13, ok? 6 vezes 13 vai dar 78, né? 78 quilômetros por hora, ok? Então a alternativa correta aí vai ser a alternativa A. A que vai ser a alternativa correta, né? Se por algum acaso você tivesse feito aí e tivesse dado 130, ia estar errado, tá? Então, isso aí, galera. Então, nessa próxima questão aqui, a gente tem uma situação onde o velocímetro do carro está quebrado e o cara tenta, faz uma gambiarra lá e tenta saber qual é mais ou menos a velocidade que ele que o automóvel está andando, né? Então, olha só, a questão deixa bem claro no final que é uma resposta em quilômetros por hora. Só que as informações que eu tenho são em metros e o tempo, vou colocar aqui o ΔT, que é de 45,6 segundos, né? Durante todo esse percurso. Só que olha só, uma coisa bem errada que o pessoal geralmente faz é o seguinte, o texto informa que cada poste tem a distância de 60 metros e no 20º poste ele vê que ele demorou esse tempo aqui para percorrer. Então a pessoa vai lá, como a nossa fórmula vai ser da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, aí o cara esperto vai lá, o meu ΔS vai ser 60, que é a distância entre cada poste, vezes 20. Aí faz isso aqui e acaba que a resposta dá errado. Mas olha só, por que a resposta dá errado? E fazendo dessa forma, ele não tá considerando como se o primeiro poste estivesse na origem, tá? É como se o primeiro poste ele tivesse 60 metros depois da origem, que é uma ideia errada. Se você for calcular o ΔS, você vai perceber o seguinte, olha só, quem é o ΔS? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? ΔS, você vai pegar a distância do primeiro para o segundo poste, é 60. Mais a distância do segundo para o terceiro, 60. Mais a distância do terceiro para o quarto, 60. E você vai somar até a distância do 19º para o 20º, que vai ser 60. Quando você fizer essa soma aqui, você vai perceber o seguinte, que eu vou estar somando 19 vezes,
né? O 60 vai aparecer 19 vezes. Então, de uma forma geral, para uma situação desse tipo, eu vou ter o seguinte, que a distância total, nesse caso aqui, vai ser 60 vezes n menos 1. Quem é n aqui nesse caso? N é o número de postes. Ou seja, se tiver 50 postes, cada poste a uma distância de 60 metros, né? Bastaria eu colocar aqui 50 menos 1 e fazer essa multiplicaçãozinha aqui que já obteria o meu ΔS. Se cada poste tivesse 10 metros de distância um do outro, no lugar de 60 seria 10, e aqui eu colocaria o valor da quantidade de postes. Então, meu ΔS aqui vai ser 60 vezes 19. Certo? Essa aqui é a forma geral. Ok, galera? Então, pronto. Meu ΔS vai ser igual a 60 vezes 19. Aqui vai dar igual a quanto? Deixa eu ver. Ó, 6 vezes 9, 54, 11. Então, o meu ΔS vai ser 1.140 metros. Foi isso que o veículo percorreu, de distância real, tá? Pronto, eu já tenho o meu ΔS. E tem o ΔT, que é a questão de forma. Aqui. Então, a velocidade média vai ser ΔS, que é 1.140, sobre ΔT, que é 45,6. Né? Então, ali embaixo eu tenho o denominador número com vírgula. O que eu vou fazer? Eu multiplico em cima e embaixo por 10 e tiro a vírgula. Para ficar um pouco mais simples a gente efetuar essa divisãozinha aqui. Então, vai ficar 11.400 sobre 456, né? Lembrando que multiplicar e dividir por multiplicar em cima e embaixo por 10 é a mesma coisa de multiplicar por 1, né? Pronto, basta fazer essa divisãozinha aqui. O que eu vou fazer aqui? Né? Isso, vou fazer dessa forma, não vou inventar não. Dividido por 456. Então, olha só. Vou tentar aqui por 2 ou por 3 para ver. 4, 5, 6 vezes 3. Aqui vai dar 18. 15, 16. Primeiro eu vou tentar com esses daqui, tá? Cadê? 12, 13. Ó, deu maior, né? Vamos tentar com 2 aqui agora. 4, 5, 6. 2 aqui dá 12. 10, 11. 8, 9. Com 1, 2 já dá. Então vai dar 912, né? Então, 912. De 2 para 10, 8. Vem um aqui. 2. Aqui vai ficar 1. De 9 para 11 falta 2, né? Fica 0. Pronto. Então, vou descer o 0 aqui agora, né? Agora deu um número bem alto. Então, vou tentar aqui agora, deixa eu ver. Ó, 400 vezes 5 dá 20. Né? Vou tentar 5 aqui agora. 4, 5, 6 vezes 5. 30, 25, 28. Ó, 28. 20, 22. Em cima, né? Então, 25. Pronto. Então, minha resposta final aqui é 25 o quê? Metros por segundo. Essa aqui é a velocidade média do automóvel ali. Basta agora transformar em quilômetros por hora, né? A questão não mostra nenhuma alternativa. Basta fazer o que aqui agora. Eu tenho, isso eu falei no vídeo anterior, eu tenho ali em quilômetros por hora e metros por segundo. Para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora,
eu multiplico por 3,6 e de quilômetros por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. Né? Lembrando que eu ensino lá todo o processo, como é que você faz, você obtém esses resultados aqui. Então basta agora eu multiplicar 25 por 3,6. Então 25 vezes 3,6 vai dar quem? Aqui vai dar 30, 12, 13, 14, 15. Aqui vai dar 15, 6, 7. Né? 0, 10, aqui 9. O 0 aqui. Então, isso aqui vai equivaler, a velocidade média vai equivaler a 90 km por hora. Essa é a minha resposta aí, tá? A gente só tem que ficar atento aqui o seguinte, na questão da distância do meu ΔS. Porque muita gente, a primeira vez que vê esse tipo de questão, acha que é só fazer aquela etapa. Vou multiplicar 20, já que foram 20 postes, eu vou multiplicar 20 por 60. Mas não é 20 por 60, vai ser 20 menos 1, ou seja, 19 vezes 60. Justamente porque o primeiro poste se encontra na origem. Tá? Então esse aqui é o resultado para essa questão. Tá? Então, essa é uma questão bem legal, bem interessante. Se eu não me engano, tem uma questão um pouco parecida no livro de Física Básica do Moisés, né, que o pessoal usa no ensino superior. É uma questão parecida, se eu não me engano, tá? Então, olha só, vamos ver a situação. O que eu preciso pensar para resolver esse problema aqui? Resultado final, eu quero encontrar a velocidade da bola. Só que o texto me informa o seguinte, o cara está aqui, vamos imaginar a situação, o cara está aqui, ele jogou a bola demorou um certo tempo para percorrer, quando ela derrubar os pinos, o som vai demorar um certo tempo até chegar ao ouvido do cara que jogou a bola. Né? Vamos supor que é uma situação bem ideal, ele não se movimentou, ele não deu nenhum passo para frente, nenhum passo para trás, né? Ele vai ficar à distância de 17 metros dos pinos o tempo todo. Então, olha só, o tempo, a bola demorou um certo tempo para ir e o som demorou um certo tempo para chegar até o jogador. Então, o meu ΔT, que eu chamei de ΔT total, que é o tempo total, vai ser igual a quem? Vai ser o ΔT da bola, que eu vou chamar de ΔT da bola, ΔT bola, mais ΔT do som, que eu vou chamar de ΔTS, ok? Vou colocar tudo maiúsculo aqui, ΔTS, certo? Agora, olha só, eu não sei, quem eu quero descobrir aqui, na realidade, vai ser o tempo da bola, o ΔT da bola. Então, quem vai ser o ΔT da bola? O ΔT da bola, basta fazer o seguinte, basta eu isolar ele. Então, o ΔTS eu passo para o outro lado com sinal oposto. Então, aqui vai ficar ΔT total menos ΔTS. Pronto. O ΔT total, a questão já me informa que é de 4,3 segundos. O ΔTS eu não tenho, então eu tenho que procurar ele. Se eu obtiver a resposta do ΔTB, o que eu vou fazer com ela? Aquela nossa boa e velha forma, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Então, olha só, eu tenho a distância que a bola percorreu, que é 17 metros. Mas eu não tenho o tempo em que foi realizado esse percurso. Então, fazendo esse processo aqui, eu encontro meu ΔB, que seria aqui ΔB, que seria o tempo que a bola demorou até chegar aos pinos. Ou seja, vai ser, usando essa relação, eu vou ter a minha velocidade média da bola, ok? Então vamos trabalhar com isso aqui. O ΔT total eu tenho, que é de 4,30 segundos, menos ΔT do som. Então olha só, eu sei que o som demorou
Eu sei que o som demora um certo tempo para chegar até o jogador. Então, para o som, a gente vai usar aqui o seguinte. Para o som, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Né? Qual é a velocidade do som? É de 340. É igual ΔS, que é 17 metros sobre ΔT do som. ΔT do som. Pronto. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui eu estou fazendo para o som que partir daqui vai para cá com essa velocidade. Ok? Então, o ΔT, S vai ser igual a 17 sobre 340. 340, né? Então aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 17, né? Aqui em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 20, né? Isso. Isso, vai ficar 20. Pronto. Então, esse vai ser o meu ΔS. Ok? Cadê 4,3? 4,3, né? O tempo. Pronto. Então, eu tenho aqui o seguinte: meu ΔT da bola vai ser 4,330, né? Menos o 1,1 sobre 20. Pronto. Que vai ser o tempo da bola, né? Beleza, então olha só. Eu tenho uma operação onde eu tenho um número com vírgula e outra operação onde eu tenho um número com um denominador ali, né? Diferente de 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? ΔB vai ser igual, olha só. Eu vou usar aquela mesma estratégia para tirar a vírgula aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, por 100 aqui no caso. Por 10, né? Porque eu tiro a vírgula daqui e passo para cá. Então vai ficar 43 sobre 10 menos 1 sobre 20. Pronto, aqui agora está um pouco mais fácil, né, galera? Está um pouco mais fácil. Basta fazer aqui agora cruzado, né? 43 vezes 20 menos 10. Tudo isso dividido, aqui tem um vezes, viu? Tudo isso dividido por 10 vezes 20, que vai ser 200. Pronto, basta resolver que eu vou ter meu ΔB. 43 vezes 20 é que vai dar 860, né? Menos 10 sobre 200. Isso. Então vai ficar 850 sobre 200. Eu corto o zero com esse zero aqui, vai ficar 85 sobre 20. Pronto, esse é o meu ΔT. Então agora basta pegar esse resultado e substituir aqui, que eu vou obter a velocidade média da bola. Certo? Então a velocidade média da bola vai ser ΔS, quem é ΔS? É 17. Então vai ficar 17 sobre ΔS sobre ΔT. ΔT é 85 sobre 20. Regra de fração aqui, o 20 eu posso passar para cima, né? Então vai ficar 20 vezes 17 sobre 85. Né? Então aqui agora vai dar conta aqui em cima. Vai dar 340, né? 340 sobre 85 metros por segundo.
Vamos efetuar essa divisãozinha aí, né? 340 sobre 85. Então vamos lá fazer por 4 aqui. 85 vezes 4 vai dar 20. Aqui vai dar 32, 33, 34. Então aqui vai dar 4 metros por segundo, né? Resolvendo essa divisãozinha deu uma resposta com 4 metros por segundo. Como a questão ela não pede em quilômetro por hora, então não precisa transformar a unidade. Essa aqui é a resposta, tá? Questãozinha muito legal, a gente tem que ter a sacada de como mexer com o tempo e com a distância, né? Então no começo eu já falei, né? Você tem o tempo total de todo o acontecimento, a ida da bola e o som indo pro cara, você tem o tempo total. O tempo do som chegar até o cara tem como eu calcular, que foi o que eu fiz, né? Depois disso, eu encontrei o tempo que a bola demorou para fazer esse percurso. Então, como eu sei que o percurso é de 17 metros, eu joguei no ΔS sobre ΔT e obtive a resposta, que é de 4 metros por segundo. Então, essa próxima questão aqui, eu montei um esqueminha aqui, no quadro para a gente poder entender melhor, né? Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte, a pessoa ali desavisada, ela vai ler uma questão dessa e ela vai pensar o seguinte, já que esse ponto material está percorrendo distâncias iguais, mas com velocidades diferentes, então minha velocidade média vai ser a velocidade nesse primeiro percurso que eu vou chamar de V1, mais V2, dividido por 2, como se fosse uma média aritmética, né? Mas não é isso aqui que acontece, isso aqui está errado, né? A gente precisa saber, lembrar lá da definição de velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Com essa definição aqui, eu consigo encontrar a velocidade média do ponto material durante toda essa trajetória aqui, né? Então, olha só, o ΔS. O ΔS aqui eu já tenho. Porque como eu quero saber a velocidade média durante todo o percurso de A até C, então meu ΔS vai ser a distância de A até B mais a distância de B até C. Então ΔS aqui está fácil, né? Então ΔS vai ser igual a 2D. Ok? O tempo. Olha só, como eu tenho nesse primeiro trecho aqui a distância D e no segundo também a distância D, só que aqui ele percorre de A, entre A e B, a uma velocidade que eu vou chamar aqui de V1, né? E entre B e C uma velocidade que eu vou chamar de V2, eu posso concluir que os tempos que são feitos cada percurso aqui são diferentes, né? Se em um ele foi com uma velocidade mais lenta, obviamente ele vai demorar mais. Se no outro ele for mais rápido, ele vai demorar menos, o tempo vai ser menor. Então, eu vou precisar dessa informação da velocidade e da distância para poder encontrar o tempo. O tempo aqui nesse primeiro percurso eu vou chamar de T1. E aqui eu vou chamar de T2, é o tempo no percurso 2. Então, para encontrar a velocidade média durante todo o percurso, eu tenho que encontrar o tempo 1 e o tempo 2, né? Então, eu vou calcular minha velocidade média para o primeiro percurso para encontrar T1, ok? Então, olha só, seguindo essa ideia, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que a velocidade V1 é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade 1, que é da trajetória entre A e B, né, que eu chamei de V1,
é igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS vai ser quem? Vai ser a distância D. Então, ΔS vai ser D. E quem vai ser ΔT? O ΔT vai ser T1, que eu chamei de T1. Então, eu posso concluir aqui o seguinte, né? Que V1 é igual a D sobre T1. Então, basta eu isolar aqui o meu T1, que eu vou encontrar o tempo 1. Então, T1 vai ser igual a D sobre V1. Pronto, esse aqui é o meu T1. É o tempo total que ele fez o percurso de A até B. Né? Eu vou usar essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio para encontrar o T2, que é o tempo entre B e C. E eu vou chegar na conclusão, como a conta vai ser exatamente a mesma, não vou repetir aqui não, tá? Mas isso aqui vai ficar como um exercício para vocês. Mas, o que acontece aqui? Eu vou ter os valores diferentes. Eu vou chegar na conclusão de que T2 vai ser igual a D sobre V2. Então agora, como eu tenho o tempo que ele fez o percurso de A até B e o tempo que ele fez de B até C, o tempo total vai ser T1 mais T2. Né? Então meu ΔT, a partir dessa informação aqui, T1 e T2, o meu ΔT vai ser igual a T1 mais T2, esse meu ΔT aqui. Certo? Então substituindo nessa fórmula eu vou ter a velocidade média. Então olha só, quem vai ser a minha velocidade média, que eu vou chamar de VAC, tá? VAC vai ser igual a ΔS, que é 2D, sobre T1 mais T2, que vai ficar D sobre V1, mais D sobre V2. Então, aqui embaixo eu vou multiplicar cruzado, né? Vai ficar, olha só, vai ficar 2D sobre dV2, né? E aqui vai ficar mais dV1, isso aqui sobre V1 vezes V2. Ok? Então, vou parar isso aqui, né? Então, eu tenho que o V1, V2 eu posso passar para cima multiplicando, vai ficar V1, V2 vezes 2D sobre D vezes V1 mais D vezes V2. Olha só, eu tenho D aqui nos dois termos, em comum, então eu posso colocar em evidência. Vai ficar aqui V1, V2 vezes, eu vou colocar o 2 aqui na frente, 2 V1, V2 vezes D sobre, aqui eu coloco o D em evidência, V1 mais V2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o D com D. Então, a velocidade média entre A e C vai ser igual a 2 vezes V1, V2 sobre V1 mais V2. Essa aqui é a minha resposta final. Essa aqui é a velocidade média. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não vai ser a média das velocidades. Não é só porque as trajetórias têm mesmo tamanho, têm mesmo comprimento, que vai ser apenas a média das velocidades. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Sempre lembrando a definição de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ok? Então, essa questão aqui, o que vai acontecer? A ideia vai ser a mesma. Eu vou trabalhar em cima de V, velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT. Né? Só que o texto me informa que eu estou na avenida lá, e essa avenida ela tem várias zonas de velocidade. E essas várias zonas elas têm o mesmo comprimento. E aqui eu chamei de D. Tá? Então,
numa zona eu posso andar 40 km por hora, na próxima 60, depois a 40, depois 60 e sempre alternando. Então, o texto ele me pede que informe a velocidade média para onde o veículo anda uma quantidade par de zonas, né? Ou seja, ele quer que a velocidade média, quando ele anda entre uma zona de 40 e uma zona de 60, né? Sempre pensando nesse raciocínio. Então, eu vou usar um raciocínio parecido com o da questão anterior, né? Onde eu vou calcular o ΔS e o ΔT, certo? Para poder encontrar essa velocidade média aí em um trecho correspondente a um número par de zonas. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro raciocínio aqui para o ΔS. Essa fórmulazinha aqui é o que a gente conseguiu, que a gente obteve na questão anterior, né? Então, olha só, eu vou deixar ela aqui porque a gente vai precisar dela nesse instante, para a gente poder comparar, né, o que a gente obteve na questão anterior para o que a gente vai obter aqui agora, tá? Então, vamos primeiro analisar aqui a distância percorrida. Eu não sei qual é a distância percorrida, tá? Pode ser uma quantidade absurda, pode ser uma distância muito pequena. O que eu sei é que ele vai percorrer uma quantidade par de zonas. Se é uma quantidade par de zonas, o que vai acontecer? Vamos lá. Trabalhar aqui em cima do ΔS. Olha só, se é uma quantidade par de zonas, uma única zona, um único par de zona vai ter tamanho 2D, né? Então, para uma única zona vai ser 2D. Agora, o carro ele pode andar uma quantidade par, pode andar duas quantidades par, 3 e assim por diante. Eu não sei quantas quantidades pares o carro vai andar. Ele vai andar N's, quanto ele quiser. Então, eu vou colocar aqui na frente um N. N vezes 2D, né? Esse aqui vai ser o meu ΔS. Sempre obedecendo a quantidade par, né? Aqui, se ele for andar só isso aqui, se ele for andar isso aqui, seria quem? Seria N igual a 1. Quando eu pego mais outra quantidade par, seria N igual a 2. Se eu pegar mais outro, seria N igual a 3, assim por diante. Então, esse aqui vai ser o meu ΔS. O ΔT, o que vai acontecer aqui? O ΔT, eu vou dizer o seguinte, que no percurso onde ele andou a 40 km por hora, ele fez durante o tempo de T1, né? T1. E aqui onde ele fez o percurso de 60, ele fez T2. Então o que acontece? Durante um único percurso par, ele vai andar T1 mais T2. Só que como ele vai andar uma quantidade N, que eu não sei, né? Ele andou aqui, vai ser N igual a 1. Se ele pegar essa outra quantidade, vai ser N igual a 2. Aqui também eu vou ter que colocar um N multiplicando a equação, né? Vai ser uma quantidade par. N igual a 1 vai ser aqui, N igual a 2 vai ser aqui e assim por diante. Então, eu tenho que encontrar o T1 e o T2, né? Para depois jogar na fórmula Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Essa é a ideia. Eu tenho quantidades pares aqui, né, de zonas. Então vamos lá. Quem vai ser o meu T1? Vai ser aquela mesma ideia. V1 vai ser aqui 40 por hora, né? V1 é igual a D sobre T1. Isso quer dizer que o T1 vai ser igual a D sobre V1. E eu vou chegar aqui que V2 é igual a D sobre T2. Isso quer dizer para mim que T2 é igual a D sobre V2. Aqui, sobre V2. Pronto. Então, meu ΔT vai ser igual a N
que multiplica T1, que é D sobre V1, mais T2, que é D sobre V2. Pronto. Esse aqui é o meu ΔT total, tá? Então aqui agora o que basta fazer? Eu já tenho o ΔS? Tenho. Tenho o ΔT? Tenho. Eu vou jogar aqui na fórmula, tá? Lembrando que é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? O meu V1 vai ser 40 km por hora. E o V2 vai ser igual a 60 km por hora, tá? Então pronto. Sabendo disso, e o D é um D qualquer. Eu sei que as distâncias são iguais. Então, sabendo disso aqui, montando a relação para ΔS certinho, a relação para ΔT certinho, eu vou jogar aqui Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual a quem? Quem é ΔS? Vai ser N vezes 2D. E ΔT vai ser N, que multiplica D sobre V1 mais D sobre V2. Pronto, basta resolver essa relação que eu vou saber a velocidade média para uma quantidade N de zonas pares, né? Um número par de zonas. Então vamos lá. Então aqui a gente já vê o seguinte, eu posso cortar o N aqui em cima com esse N aqui embaixo, né? Então Vm vai ser igual a 2D sobre, olha só, aqui eu já vou multiplicar cruzado, então vai ficar D vezes V2 mais D vezes V1 sobre V1 vezes V2. V1, V2 eu posso passar a fração multiplicando, então vai ficar, vou colocar o 2 aqui na frente, 2 V1 V2 vezes D sobre D V1 mais dV2. O D está aqui em comum nos dois, aqui eu vou colocar ele em evidência e vou cortar com o D de cima. Então eu chego à seguinte conclusão, que Vm vai ser igual a 2 V1 V2 sobre V1 mais V2. Olha só. Exatamente a mesma relação que a gente encontrou para a questão anterior. Então, o que acontece? Já que eu tenho distâncias iguais, a velocidade média não vai depender da distância, né? Não tem distância aqui no resultado final. Então, basta substituir os valores de V1 e V2 aqui, que eu vou encontrar a velocidade média para uma quantidade par de zonas. Ok? Então, Vm vai ser igual aqui, ó, 2 vezes 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Como ele quer em quilômetros por hora, né? Tá tudo em quilômetros por hora, né? Como não depende de D, aqui não depende de D, não preciso me preocupar com D. Mas aqui em cima, ó, por exemplo, a velocidade que está em quilômetros por hora, quilômetros por hora, quilômetros por hora, quilômetros por hora. Né? Vou apagar aqui. Então, então vamos lá. Fazer essa multiplicaçãozinha aqui em cima e embaixo vai ficar 100, né? 40 mais 60 é 100. Em cima vai ficar... Deixa eu ver. 400, né? 4.800. Corto os dois zeros com os dois zeros aqui, vai ser igual a 48 km por hora. Então, essa é a velocidade média. 48 km
por hora. Certo, galera? Sempre a gente tem que lembrar do seguinte, não tem para onde correr. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. E eu vou trabalhar sempre em cima disso daqui. Eu não vou tirar a média das velocidades porque o percurso é igual, não. Tá? E uma coisa que é interessante chamar a atenção nessa questão é fazer aquela análise que eu fiz. Ele quer saber para uma quantidade par de zonas. Mas eu não sei se o veículo vai dar uma quantidade par, duas quantidades pares, três. Ele pode dar o tanto que ele quiser, né? Por isso que eu coloquei aquele N na frente, né? O ΔS. Vai ser uma quantidade par todinho, vai ser D mais D, daria 2D. Então ele pode andar essa quantidade quantas vezes ele quiser. Então essa análise aí é o que precisa ser feita no começo dessa questão para a gente obter a resposta certa, tá? Então, é isso aí. As questões aí do tópico nível 2 desse bloco 1 são essas aí, não tem nível 3. E no próximo vídeo eu vou resolver questões do bloco 2, né? Se eu não me engano já tem o nível 3. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, divulguem para os amigos, nos grupos. Se você quer estudar, quer aprender física, fazer vestibular, Enem, coisas desse tipo, tá? Vamos junto nessa aí, galera. Valeu, até mais.